Olá, bom dia! Está no ar o Tarobá Cidade. Como a sua declaração do imposto de renda pode ajudar entidades filantrópicas? A personal organizer Lisandra Granado traz dicas de como dobrar calças e mantê-las em ordem no guarda-roupa. Tem o sorteio de mais uma edição do Tarobá Vai às Compras. Isso e muito mais. Pode parar tudo que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, na cidade nós temos 413 casos confirmados. 197 pessoas já se recuperaram, foram 24 óbitos. 337 pessoas aguardam resultado de exames e 2.126 casos já foram descartados. Esses são os dados atualizados de Londrina, Paraná, Brasil e do mundo, para você ter um panorama geral. A Prefeitura de Londrina anunciou agora pela manhã uma linha de crédito para microempresas. Quem traz as informações para a gente é o repórter Rafael Sanches. Rafael, bom dia. Oi, Sara, bom dia para você, bom dia para quem está com a gente nesta manhã no Tarobá Cidade. Sara, é uma parceria entre a Prefeitura e o Garante Norte, que é um fundo de investimentos justamente para ajudar micro e pequenas empresas nessa época de pandemia de coronavírus. Esse fundo pode chegar até a 50 milhões de reais. A Prefeitura, o município inicialmente, vai repassar 5 milhões nesse ano de 2020. Lembrando que esse recurso vai ficar numa conta corrente específica e vai ajudar aí até em 80% das operações financeiras de uma empresa que gasta aí, por exemplo, 170 mil reais. Para explicar direitinho como que vai ser esse fundo, como vai ser essa distribuição e como que as micro e pequenas empresas vão poder aderir a esse fundo, daqui a pouquinho no Tarobá Notícia você vai ver uma reportagem completa da Luciane Miyazaki, ela que acompanhou essa coletiva agora pela manhã do prefeito Marcelo Bellinati e conta tudo no Tarobá Notícia. Sara. Tá certo. Obrigada, Rafael. Com o adiamento por 60 dias por conta da pandemia do coronavírus, os contribuintes têm até o dia 30 de junho para entregar a declaração do imposto de renda. Porém, ainda faltam muitas. Isso não é só em Londrina, não. No Brasil inteiro. Entre as novidades deste ano, está permitido também a destinação para os fundos do direito dos idosos, além das crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui um time de peso. Eu recebo Alexandre Nunes, que é contador, o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Dácio Vilar, e a presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Magali Almeida. Bom dia, é um prazer recebê-los aqui, viu? Obrigada por terem vindo. Bom dia. Alexandre, declaração de imposto de pessoa física não é para deixar para a última hora, né? Primeiro lugar. Claro que não. É muito importante que o contribuinte ele faça um planejamento. No decorrer do ano de 2019, quem planejou para fazer a doação, planejou através do seu contador. Agora, a declaração chama Declaração de Ajuste Anual. Nessa declaração de ajuste anual, o contribuinte que tem cotas de imposto a pagar, você pode destinar até 3% do valor do imposto a pagar para as instituições. Ou, no caso da infância e do idoso também. Até 3%. Eu posso pegar os 3% e destinar para uma ou posso dividir também? Você pode, você pode, exatamente. Você pode ou para o idoso ou para as crianças. Mas é só para o contribuinte que tem algo para pagar. Saldo de imposto a pagar. Saldo de imposto a pagar. E isso é algo que, na verdade, que ajuda bastante, né? Bom dia, queria falar um pouquinho, então, com o Dácio. Dácio, obrigada por você ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Na verdade, a novidade tá aqui, né, do idoso, porque criança e adolescente, isso já acontecia. E é muito bem-vindo isso. É bem-vindo, porque nós temos uma grande quantidade de instituições que nós precisamos atendê-las com esses recursos que vêm da sociedade civil através da renúncia fiscal. Tá. O Conselho possui quantas entidades que ajudam, que é beneficiadas também pela Prefeitura aqui? Olha, nós temos várias entidades que estão registradas no Conselho. Algumas são especiais, que são as ILPIs, as Instituições de Longa Permanência, os antigos asilos, né? Essas nós temos que manter um trabalho bastante constante, porque lá dentro moram pessoas idosas que não têm condição de morar sozinho com a família, né? E temos uma série de casas de repouso que também são assistidas na medida do necessário e do possível.
Tá certo. Vou pedir para passar o microfone para ela fazer um favor. Para Magali. Magali, por favor. Queria que você falasse um pouquinho. Já vem vindo com essa destinação de até esses 3% para as entidades relacionadas a crianças, adolescentes que cuidam, mas na verdade a realidade não é tão simples assim, né? A gente precisa em muito, né, dessa destinação dessa verba. Bom dia. Bom dia. A destinação, hoje, até 2017, a pessoa podia destinar à entidade, né? Ela destinava à entidade, mas esse dinheiro ia para o fundo e o fundo passava para a entidade. Hoje, com a nova lei do marco regulatório, não mais. Então, ele destina ao Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente e o fundo repassa às entidades, né? Através de edital. Então, a cada ano que entra esse dinheiro e o Conselho, então, faz edital para os serviços e onde as entidades são beneficiadas. E como tem sido? As pessoas têm destinado no decorrer desses anos? Não tanto quanto poderia, né? Por exemplo, em 2018 nós tivemos 692 mil. Já 2019 diminuiu, 626 mil. Né? Quando nós fazíamos, que dava como destinação casada, que a pessoa doava direto para a entidade, ela punha o nome da entidade, mas ia para o fundo e o fundo repassava. Aí era maior, porque a própria entidade fazia campanha, né? Ela fazia campanha que destinava para ela. E como hoje não pode mais, então diminuiu bastante. É porque as entidades podem fazer as campanhas, mas não vai ser destinado para ele específico. Vai para o fundo e depois vai direto. O dinheiro era dela, mas é o fundo quem geria. Ia para o fundo e o fundo sabia que aquele valor era destinado para aquela entidade. Então, o fundo repassava. Por isso acabou caindo um pouco. Ai, que pena. Não pode mais. Então, toda a destinação do imposto de renda ela vai direto para o fundo municipal do Direito da Criança e Adolescente, e aí o Conselho faz o edital para as entidades nos serviços, e aí onde as entidades são beneficiadas. São quantas entidades assistidas? Hoje nós temos mais ou menos quase 100 entidades cadastradas no Conselho. Tá certo. Quantas do idoso, Dácio? Eu tenho a impressão que são em torno de 40 por aí. Eu não tenho a conta certa. Agora, com a pandemia, o negócio está feio, né? Principalmente na questão dos asilos, né? Tá feio, e a gente tem um novo público para socorrer que nós não estávamos aparelhados, que era o idoso que mora na rua. O morador de rua ele tem hábitos especiais, ele não se sujeita a um asilo e nós tivemos que realmente conseguir vagas para que eles fossem internados diretamente. Então, são novidades que começam a aparecer, né? Nós tivemos que criamos agora 30 vagas para moradores de rua numa instituição nova, porque nós temos 202 idosos em asilos. Fora as casas de repouso. Sim. Se você tiver alguma dúvida, você pode enviar o WhatsApp para mim pelo 3315 1313 3315 1313. Esse é o nosso número do WhatsApp. Você pode fazer sua pergunta também via Facebook. A gente já tem dúvidas aqui. Vamos lá ver? A Deise do Centro quer saber o seguinte para você, a pergunta, Alexandre. A minha mãe faleceu e deixou uma casa aos herdeiros. Porém, ela está em fase de inventário. Tenho que incluir na minha declaração? E aí, Alexandre? Uma boa pergunta. Para fazer a declaração de imposto de renda, ela precisa terminar o inventário. Assim que terminar o inventário, registra seu inventário e depois ela vai fazer a declaração do quê? De espólio. O que é o espólio? É o decujus, o do falecido. Então, por enquanto, ela não vai mexer nada nesse ano base. Assim, quando sair o registro do inventário, aí sim que ela vai tomar as providências. Porque o inventário é bem burocrático, é moroso, vai demorar para sair. Esse ano não vai dar tempo. Com certeza não. Ela vai fazer normalmente. Aqui nós estamos fazendo o ano base 2019, entregue em 2020. No caso vai ser para 2020, 2021, né? 2021, exatamente. Então, para esse ano, a Deise não precisa se preocupar. Não, fique tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar para mim, 3315 1313. A gente está falando sobre a declaração do imposto de renda, as mudanças das destinações, que esse ano foi incluído também o fundo do idoso. Magali, deixa eu te perguntar.
em relação à situação por causa da pandemia, dessas instituições que são beneficiadas pelo fundo, como é que está? Qual que é a realidade hoje? A realidade hoje é que as entidades, elas tinham doações, né? E com essa pandemia, ela deixou de ter as doações. Então, tem entidade que está em processo muito difícil financeiramente, porque não está havendo esse repasse, né? Tem entidade filantrópica, por exemplo, que trabalha com o projeto Jovem Aprendiz. Então, as empresas têm o Jovem Aprendiz, mas aí, contrato vencendo, ela tem que renovar o contrato. E com essa pandemia, ela não está renovando o contrato. Então, ela não tem o repasse da taxa administrativa para a entidade. A entidade também diminui o repasse do município, porque tem metas, né? E aí, as entidades, então, estão com dificuldade, e fora as outras entidades de abrigo, que trabalham com serviço de convivência, todas elas estão nessa dificuldade neste momento, né? Porque o repasse, a doação das pessoas modificaram, diminuíram, e aí as entidades, então, estão realmente com dificuldade. A gente fala que está difícil para todo mundo. Agora, imagina para as entidades que dependiam de doações, né? Que tem sua parcela, de repente, da prefeitura destinada, mas que boa parte para poder fazer a máquina andar dependia dessas doações, né? Acredito que não está sendo fácil para ambos aqui, né? Do Conselho. Temos que fazer ações e trazer aqui na mídia para ver se a gente consegue sensibilizar as pessoas, né, Alexandre? Muito importante, Sara, por exemplo, que nesse ano nós estamos já no mês de junho. É importante que, por exemplo, você contribuinte com o seu contador pode fazer um trabalho de uma doação mensal. Por quê? Nós estamos fazendo a declaração de ajuste anual em relação ao ano base 2019. Só que mensalmente você pode fazer essa doação. Lá até em abril de 2021, você vai fazer o quê? Uma compilação daquilo que você doou mensal. Então, veja, se o contribuinte ele for adequado, com a cabeça mentalizada para isso, ele pode contribuir o quê? Mensalmente. Mensalmente? Sim, mensalmente. E depois ele vai fazer o ajuste na declaração. Vai fazer o abate depois, o que precisar. Lá no ano que vem. Então, por exemplo, não precisa esperar o momento da declaração para fazer a doação. Olha que perfeito. Você pode fazer isso mensalmente. E se ele doar durante o ano, o valor, o percentual é até maior, não é? Sim. Chega a 6%. Exato. E veja, um detalhe muito importante, ele destina para o CNPJ do município ao qual ele é contribuinte. Então, por exemplo, vai evidenciar as questões da cidade de Londrina. Então, isso é muito importante. Exatamente. Você pode contribuir mensalmente. Quando a gente paga imposto, ainda mais quando a gente deve, a gente fala assim, a gente está pagando, não sei para onde que vai. Você fica desesperada, a gente fica tão mais tranquilo. Eu estou pagando, mas eu sei que vai para o fundo do idoso ou da criança e adolescente e vai ser destinada para as entidades que realmente precisam, né? E ele não está em doação, ele está destinando aquilo que ele teria que pagar, né? Está destinando para o fundo para que seja, então, destinada à entidade. E dessa forma ainda melhor, né, Darcy? Melhor ainda, porque o valor é maior. O dinheiro do contribuinte de Londrina fica em Londrina, doando para as entidades de Londrina. Tá, agora você fala assim, parece que é tão fácil, gente. Já tentei pegar o negócio, vou declarar imposto de renda sozinha, não precisa de contador. Tentei, não deu certo. Não consegui. Foi um fiasco. Precisa de um contador. Precisa de um contador, claro. Tá. Mas para fazer isso, é tranquilo de fazer isso? Tranquilo. Mas eu quero destinar, vou falar com o meu contador. Não tem muita burocracia? Não tem. Você vai emitir um DARF, no qual o contador vai te ajudar. E é um DARF no qual você vai recolher na instituição bancária. E vai direto? E vai direto, exatamente. Para os conselhos. Exato. Lembrando que esse ano, de diferente aqui no nosso Declaração de Imposto de Renda, essa contribuição, na verdade, é esse fundo destinado para o Conselho do Idoso, que antigamente não tinha, que é muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Em excelente hora. A gente tem mais perguntas para fazer, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta e a gente continua vendo o que os telespectadores estão querendo saber. Pode ser? Vamos para o intervalo rapidinho, eu volto já, vai mandando seu WhatsApp para mim, 33 15 13 13. Eu volto já.